Enoque viveu tão perto de Deus que, ao invés de enfrentar a morte, foi levado diretamente aos céus. Ele é lembrado como o homem que não morreu, um mistério que atravessa gerações e inspira até hoje. No início, o mundo era jovem, e as primeiras gerações humanas viviam mais próximas de Deus. Mas com o tempo, a humanidade se afastou do Criador. Os descendentes de Adão e Eva se espalhavam pela terra, mas a corrupção e a violência cresciam. Foi nesse cenário, entre o esplendor da criação e a decadência do homem, que nasceu Enoque, da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão. Diferente dos demais, ele herdou não apenas o peso da queda, mas uma centelha voltada para Deus. Desde pequeno, Enoque tinha um brilho curioso no olhar, como quem busca respostas que poucos ousavam perguntar. Sua fama crescia, pois ele carregava uma lembrança viva da essência divina perdida pela humanidade. Seu espírito inquieto e sede de algo maior eram sinais de um destino extraordinário. Enquanto o mundo mergulhava na escuridão, Enoque caminhava em direção a algo invisível, movido por um chamado que ele ainda não compreendia. Havia nele uma serenidade que o diferenciava. Muitos buscavam distrações e prazeres, mas ele via o mundo de forma mais profunda, percebendo Deus em cada detalhe da criação. À noite, contemplava o céu e meditava em silêncio, sentindo que era atraído para uma comunhão especial. Os homens o achavam excêntrico, sem saber que Enoque era guiado por um propósito divino. Numa noite, enquanto orava, sentiu uma presença tão intensa que o ar parecia vibrar. Uma voz suave falava dentro de sua alma. Deus o chamava para uma vida diferente. A partir desse dia, Enoque não foi mais o mesmo. Ele abandonou as distrações do mundo e passou a buscar viver cada dia na presença do Criador. Esse chamado o transformou. Enoque não falava apenas de Deus, ele andava com ele. Sua fé moldava cada decisão. Enquanto os outros buscavam riquezas e poder, Enoque encontrava alegria na comunhão divina. Enfrentava dificuldades e provações, mas sua convicção jamais vacilava. Mesmo nos dias mais sombrios, sentia a presença de Deus sustentando-o. Enoque se tornou um farol de esperança em meio à corrupção de sua geração. Sua vida era como uma pregação silenciosa, irradiando paz e luz onde passava. Não buscava glória, apenas desejava agradar a Deus, e sem perceber, seu andar constante com o Criador o conduzia a um destino além do alcance humano. Com o tempo, Enoque mergulhou ainda mais nessa comunhão. Ele não apenas orava, mas conversava com Deus. Sentia sua presença em tudo, no vento, nas estrelas, nas árvores. Recebia sabedoria e revelações que iam além da compreensão humana, mas nunca se envaidecia. Usava esse conhecimento apenas para servir e permanecer fiel. Muitos o viam como um mistério, incapazes de compreender o que o tornava tão diferente. Enquanto o mundo se entregava à maldade, Enoque vivia em paz, em sintonia com o divino. Sua alma parecia ligada a uma melodia celestial que só ele podia ouvir. E à medida que se aproximava mais de Deus, sentia que sua vida era guiada por um propósito maior. Sua presença era transformadora. As pessoas sentiam algo especial ao seu redor, uma paz que as fazia refletir sobre a própria vida. Alguns o admiravam, outros temiam o que não compreendiam, mas todos percebiam que havia algo sobrenatural em Enoque. Ele não buscava ser compreendido, apenas fiel. Sem saber, sua vida se tornava um testemunho vivo da bondade e fidelidade de Deus. Sua comunhão profunda o tornava uma ponte entre o humano e o divino. E enquanto o mundo se afundava na injustiça, Enoque seguia firme, guiado pela fé, sem perceber que seu destino estava prestes a se cumprir. Certo dia, Enoque recebeu visões sobre o futuro. Deus lhe mostrou o rumo da humanidade, homens entregues à maldade, a corrupção se espalhando como sombra. Enoque viu que o Criador traria um dia de juízo e justiça sobre a terra. Essas visões eram um fardo e, ao mesmo tempo, uma missão.
Ele sabia que precisava alertar os outros. Mesmo sendo ignorado por muitos, falava com coragem sobre arrependimento e fé. Suas palavras, cheias de autoridade, despertavam os corações sinceros. Enoque entendia que seu papel era semear a verdade, mesmo que poucos a ouvissem. Durante sua caminhada, Enoque foi pai de Matusalém. Ao segurar o filho, sentiu o peso da responsabilidade e da promessa divina. Ele ensinou Matusalém a temer e amar a Deus, transmitindo o legado de uma fé viva. Com o tempo, viu nascer seu neto Lameque e depois, Noé, um menino especial, com o mesmo brilho de propósito que ele um dia tivera. Enoque sabia que sua linhagem teria papel fundamental no futuro, pois sentia que um dia viria um tempo de julgamento e renovação sobre o mundo. Com o passar dos anos, Enoque parecia já não pertencer totalmente à terra. Sua ligação com Deus era tão intensa que muitos notavam uma luz diferente em seu rosto. Às vezes, parecia ausente, como se estivesse com o pensamento em outro lugar. Era como se sua alma vivesse entre o céu e a terra, numa comunhão que ultrapassava os limites humanos. Ele não precisava de palavras para falar com Deus. Bastava um pensamento, e a presença divina o envolvia. Essa conexão o afastava do mundo material e o aproximava do eterno. E todos que o viam sabiam. Enoque era diferente, um homem que vivia já à beira do divino. Então aconteceu o inexplicável. Num dia comum, Enoque saiu para caminhar como de costume, e nunca mais voltou. Sua família o procurou. Seus amigos chamaram seu nome, mas ele havia simplesmente desaparecido. Não havia corpo, nem vestígio. Apenas o silêncio. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns acreditavam que Deus o havia levado para si, outros buscavam explicações terrenas, em vão. Para muitos, fazia sentido. Enoque sempre vivera como alguém que já pertencia ao céu. Deus apenas o chamou de volta. A ausência de Enoque marcou todos. Sua história se espalhou como um sussurro sagrado. Diziam que o Criador o levara por ter vivido em comunhão tão pura que a terra já não podia contê-lo. Tornou-se uma lenda viva, um símbolo de fé e intimidade com Deus. Sua vida era a prova de que andar com o Criador é possível e que essa caminhada pode ultrapassar até mesmo a morte. As pessoas olhavam para o céu, imaginando onde Enoque estaria, talvez entre as estrelas, habitando junto de Deus. Com o tempo, sua história foi contada de geração em geração. Os anciãos a narravam sob o brilho das estrelas, e os jovens a ouviam com admiração. Enoque não foi apenas o homem que desapareceu, mas aquele que viveu com tanta fé que tocou o eterno. Ele se tornou símbolo de esperança e inspiração, lembrando que o Criador está mais perto do que pensamos. Sua vida mostrava que andar com Deus é uma escolha diária, feita em silêncio e fé. A mensagem de Enoque atravessou o tempo. Não é a grandeza exterior que nos aproxima de Deus, mas o coração entregue e fiel. Sua história revela que a verdadeira fé é moldada nas pequenas decisões e na constância da comunhão. Ele não buscou fama, apenas agradar a Deus, e esse foi seu maior triunfo. A simplicidade com que caminhou com o Criador mostra que a santidade é possível, mesmo em tempos sombrios. Enoque nos lembra que cada geração tem seus chamados, e que qualquer pessoa pode andar com Deus se decidir seguir esse caminho. Sua história ecoa como um convite à fé profunda, à busca pela presença divina e à confiança no invisível. Talvez nunca saibamos o que há do outro lado dessa caminhada, mas Enoque nos mostrou que o destino de quem anda com Deus é sempre extraordinário. Se você gostou dessa história e quer conhecer outras jornadas de fé e superação, curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal para continuar acompanhando lições poderosas da Bíblia.